Então tá. Que bom, que bom, que bom. Perfeito. Agora eu tô ver a resposta do pessoal. Valeu, turma. Então tá, boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito dos honorários periciais contábeis. Na aula passada, a gente falou a respeito dos quesitos, né? E para o nosso encontro de hoje, então, dando continuidade, é justamente para a questão de abordar a respeito dos honorários periciais. A gente vai ter uma explicação que ela não é uma explicação, não é uma apresentação longa, então não vou demandar tanto tempo com a apresentação de slides. Essa apresentação está disponível para vocês, mas eu quero justamente, né, que a gente pegue um parâmetro para a gente elaborar realmente essa petição e a gente vai resolver isso em sala de aula. Então, os honorários periciais contábeis, né, aí eu tenho a norma brasileira de contabilidade, a NBC-PP 01, e de 2015, né? Beleza, vamos lá. Tem uma introdução. Permitir mais Suzuki, beleza, seja bem-vindo. Alessandro também seja bem-vindo. Então, a gente já conversou, né, que as informações por meio das quais se comunicam o juízo e o perito entre si são feitas de forma escrita, né, que são as petições, em modelos com desenhos sistêmicos, em geral. Nessa linha de comunicação, encontram-se com frequência a intimação, né, em forma de mandado ou de carta, lavradas por um auxiliar judiciário, seja um escrivão, oficial, e os despachos escritos pelo juízo, né? Mais adiante eu vou mostrar para vocês aqui uma intimação de como é que foi, né, como é que houve a notificação que eu estou falando da questão trabalhista, né, do perito, para que ele apresentasse o seu laudo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ela foi feita, né? Ela foi encaminhada por e-mail, né? Se por um acaso o perito não tivesse recebido o e-mail, não respondesse o e-mail, né? Eles fazem um contato por telefone. Isso é uma forma de tentar agilizar, né? Ao invés da pessoa receber no seu próprio escritório lá uma carta com a R, né? Ou ter que, dependendo da situação, se o perito não respondesse, ser obrigado a determinar que um oficial, né, intime, né, para que, por exemplo, apresentasse quesitos complementares. Já vi isso acontecer, né? O perito fez o laudo, posteriormente eles não conseguiram mais contato com o perito, foi necessário que fosse um oficial de justiça lá, justamente para pedir, né, para requerer que fossem apresentados quesitos complementares. Então, assim, vocês vão ver depois na prática profissional de vocês que vocês podem ser, né, intimados ali para se manifestar por e-mail, né? Vou mostrar para vocês mais adiante ali, e até é interessante mostrar para vocês, porque daí vocês já vão saber a quem vocês devem se dirigir na hora de formular ali a petição, né? Para quem que eu me dirijo, né? A questão do endereçamento. Beleza. Só um segundo que eu acabei tirando vocês aqui da minha tela. As relações de trabalho, né, entre o perito e o juiz também devem ser formalizadas por escrito em linguagem forense. Essa via de comunicação tramita especialmente por meio das petições. Beleza, né? Aí algumas informações extras também. Existem também as formas de comunicação do perito, do juízo com os peritos assistentes, né? Pode haver essa comunicação ali com os assistentes e também com as partes, com as testemunhas, as quais, né, devem ser feitas durante as diligências periciais. Entre esses documentos, os mais comuns são. Aqui, por que a gente está vendo, né, a questão dos documentos mais comuns, como o termo de diligência, a conversa do perito com os assistentes, ou com as partes, ou com as testemunhas? Como o nosso assunto, né, é justamente estabelecer os honorários periciais, o objetivo é que o perito ele mensure, na hora de ele calcular o valor devido para elaborar o laudo, né, ele vai considerar assim, toda a complexidade, e ele vai considerar todo o tempo necessário, né? Se for necessário dele fazer diligência, de se deslocar até um determinado local, tudo isso ele vai colocar nos honorários. Então aqui ele faz como se fosse a gente vai estar fazendo uma revisão, eu estava mencionando alguns pontos aqui. Por quê? Porque se ele tiver que dedicar algum tempo, né, para ter reunião com os assistentes, né, ou, né, com os peritos assistentes, ou reunião com as partes, né, conversar com os testemunhas, tudo isso ele vai mensurar. Por quê? Porque ele vai estabelecer os honorários considerando, né,
toda a complexidade da situação. O que vai acontecer? Digamos que você simplesmente não fizesse nada disso, né? Aí depois você chega numa situação com o contador não, porque o contador é sempre fera, né? Mas assim, ó, às vezes acontece com colegas advogados que eles não mensuraram direito o serviço e eles cobram determinado valor, às vezes cobram um valor simbólico lá para entrar com a ação. Depois, quando chega no final do processo, ou na metade do processo, ele descobriu que, na verdade, não compensou ele ter pegado o processo. Demandou uma quantidade de trabalho enorme dele, né? E que, na verdade, o valor dos honorários ou as custas finais não compensa, né? Então, assim, aí ele a parte jamais, né, ficaria sem ter assistência, ele poderia buscar a defensoria pública, né, só que aquele valor que foi cobrado não compensou. E é por isso que a gente está tendo esse conteúdo agora, para que vocês tenham como um parâmetro e que vocês saibam como mensurar, né, o valor correto dos seus honorários. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, entre esses documentos mais comuns são, né, o termo de diligência, ofícios, né, você tem que mandar um ofício, declarações, requerimentos, a petição de honorários periciais. Essa petição eu trouxe um modelo para vocês, a gente vai trabalhar, vai usar o modelo, né? Ninguém vai ter que buscar o modelo para daí ver, já tem o modelo. Seguindo, o perito deverá apresentar, por meio de petição, a sua proposta dentro do prazo estabelecido de 5 dias. Então, assim, né, ele vai ser, né, o juízo vai entrar em contato com ele, que nem eu falei para vocês, recebe um e-mail para que ele se manifeste da seguinte forma, né? A não ser que haja uma recusa, mas se não, às vezes você vai ver que o juiz já vai dizer assim, ó, o prazo vai ser de tantos dias para você concluir e apresentar o laudo, tá? Recomenda-se um plano de trabalho estimado no número de horas previstas para execução do trabalho, mediante avaliação dos serviços, né? Aí que tem aqui a NBC 2. Se acordados, poderá haver o depósito total ou parcial dos honorários. Beleza, vamos adiante, né? Aliás, vou comentar já agora, né? Você pode requerer, já comentei em outro momento, você pode requerer que parte desses honorários já sejam pagos de forma antecipada, beleza? Os honorários serão pagos pela parte que solicitou a perícia ou pela parte autora, conforme o artigo 465 do CPC. Os honorários do perito assistente serão pagos pela parte que o contratar. Então, assim, ó, o artigo 465 do CPC vai justamente falar, né, toda a questão do procedimento. E daí, o parágrafo 4º do 465 do CPC, ele vai justamente dizer que o juiz, então, pode, né, autorizar o pagamento de 50%. Esse slide aqui eu alterei, eu acho que eu alterei eles para vocês eu acho que ele nem consta ali o artigo, tá? O que aconteceu? Esse material, eu já tinha esse material pronto, só que ele trazia uma informação equivocada ali em relação ao artigo. Eu fiz um pente fino no artigo, quando eu leio, eu achei que a numeração do artigo do CPC não batia, sabe? Eu pensei assim, cara, essa numeração não bate pelo que a gente tem trabalhado. Aí eu abri o Código de Processo Civil, né? E daí, então, eu alterei aquele para o 465. Quer ver a título de informação? Deixa eu abrir aqui com vocês. Ó, esse é o Código de Processo Civil, já comentei com vocês, né, que eu acho sempre bacana, quando você quiser fazer alguma busca, né, digita CPC, né, CPC na área do direito é o Código de Processo Civil, ou seja, como é que vai tramitar todo o processo, né? Eu sei que na área contábil a gente sempre pensa, né, no Comitê de Processamentos Contábeis, mas quando a gente está falando de CPC aqui no direito é o Código de Processo Civil. Então, a título de informação, deixa eu só permitir aqui a Gabriela. Então, assim, ó, venho aqui, né? Eu sempre faço Ctrl F, que é mais fácil para localizar, né? 465, ó. Então, ele vai dizer lá, ó, 465. O juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Lembra que eu falei que aparece lá a intimação, por exemplo, para em tantos dias apresentar? Aliás, eu até vou aproveitar e já vou mostrar aqui o modelo, né? E dentro desse prazo de 15 dias, né, as partes elas podem, né, arguir situação de impedimento ou suspeição do perito, que seria uma situação, então, que daí teria que ser um outro perito, né? Também indicar assistente técnico e apresentar requisitos.
né? A gente até comentou do 465 na aula passada, porque a gente falou de apresentar quesitos, e vocês, inclusive, formularam quesitos como peritos assistentes, né? Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a sua proposta de honorários, que é isso que vocês vão fazer no nosso encontro de hoje, né? A gente vai fazer isso em aula. O currículo com a comprovação da especialização dele. E 3, os contatos profissionais, e em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Aí, as partes serão intimadas da proposta de honorários para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Então, o que acontece? O perito, ele tem, né, ele já tem o prazo, tudo para apresentar, e ele tem 5 dias, quando ele for intimado, para apresentar a proposta dele de honorários. Ele apresentou a proposta de honorários, o juiz recebe e intima as partes para que elas se manifestem. Elas também vão poder se manifestar. Se manifestar de qual forma, né? Questionar algum, né, solicitar assim uma redução do valor, né? Solicitar, quem sabe, se aquilo poderia ser parcelado em 3 vezes, né? Situações que a gente vê na prática, né? E daí, é claro, a parte ela pode, né, questionar a questão, se manifestar ali pedindo um parcelamento, e daí vai do perito. O perito pode dizer, não, beleza, concordo, né? Ou o perito pode dizer, olha, tendo em vista a complexidade e a requerer ali valor ali, não seria possível, né? E daí as partes vão comentar. O que acontece? O fato da parte requerer, né, uma redução de valor não significa que essa redução irá ocorrer, tá? Até porque, imagine o seguinte, você vai lá e faz uma proposta de honorários, né? Não peticiona, né, colocando os honorários, não descreve absolutamente nada, nem quanto tempo você vai levar, necessidade de reunião, não menciona nada. Fica muito mais fácil para a parte dizer assim, ó, o valor que o cara, né, que o contador está pedindo é um valor absurdo, ele pediu um valor aí, né, 30, 40 mil reais, esse valor... Agora, imagine que você tem a petição, que nem a gente vai ver, né, descrevendo todas as horas necessárias e tudo mais, fica muito mais difícil, né? Ou se ele for questionar, talvez ele vai questionar sobre um dos pontos ali, que daí você diz, não, realmente não tá posto, não é possível, não é possível. Aí também vai depender de vocês, né? Vocês tem o arbítrio de aceitar ou não aceitar, assim como, por exemplo, né, uma petição ridícula ali que um advogado peticionar ali, o próprio juiz vai dizer, não, olha, o honorário do perito é esse aí, acabou, né? Beleza. Lembra que eu falei? O que diz lá o parágrafo 4º do artigo 465? Diz assim, ó, o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de ser entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Então, e também diz, né, quando a perícia for inconclusiva, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho, né? Jamais se espera, mas aqui está aqui a autorização legal, né, a lei dizendo, né, que se o laudo não for conclusivo, né, pode haver a redução, tá? E daí aqui também diz, ó, quando tiver de se realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e indicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual, né, se requisitar a perícia. Beleza. Vamos voltar ali à nossa apresentação. Bem, quero aproveitar, deixa eu dar uma olhada aqui que o pessoal escreveu no chat. Alessandro, boa noite. Jonatas, boa noite para vocês. E eu tinha comentado ali, então já vou aproveitar e vou mostrar agora, ó. Aqui um exemplo, eu só tomei o cuidado para não aparecer o número do processo, também não teria problema nenhum, mas só para não ficar no YouTube lá com o número do processo e quem que é o perito, né? Mas aqui para vocês terem ideia, ó, 5 de dezembro de 2018 é a primeira vara do trabalho de Brusque, né? Então, assim, o que acontece? Você até já sabe o endereçamento, né? Vai ser, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, né? Da primeira vara do trabalho de Brusque, Santa Catarina. Tá? Então você já sabe para quem que você vai endereçar, né, a sua petição, que a gente vai ver lá no endereçamento, quando a gente vê os honorários. Por quê? Porque aqui ele menciona, ó, quem mandou, isso aqui é um e-mail, tá? O TRT mandou um e-mail, ó, da primeira vara de Brusque, né,
para que o Adriano, eu deixei o primeiro nome dele, né? Aí tinha o nome com o sobrenome, cálculos trabalhistas, e tinha o e-mail dele também. Diz assim, ó: fica Vossa Senhoria, por meio do presente e-mail, ciente de que foi nomeado como perito contábil nos autos, né? Isso aqui é uma reclamatória trabalhista pelo rito ordinário, isso que é o símbolozinho ali, né? RTO, né? Reclamatória trabalhista ordinária, devendo apresentar os cálculos de liquidação no prazo de 20 dias. Viram no 465 que já disse o prazo? Então já disse, ó, 20 dias. Diretamente nos autos, utilizando-se o sistema PJE Calc, tá? Os 20 dias aqui é sempre dias úteis, tá? Só conta os dias úteis, então conta de segunda até sexta, né? Ah, professor, tem feriado sexta-feira santa, então esse dia não conta. O sistema em si, ele tem ali as datas quando ele abre o prazo e o fechamento. Então, eu particularmente, a gente acaba fazendo normalmente as contas, né? Aprende a calcular, então você acaba calculando, mas o próprio sistema, ele mostra lá no expediente, lá, quando vai fechar o prazo. Então, ele mostra qual que é a data limite ali para apresentação. Professor, já viu o perito extrapolar o prazo? Já, eu acho que eu comentei na primeira aula presencial com vocês. O perito tinha extrapolado o prazo, já tinha passado o prazo, né? A gente tinha interesse na perícia, a gente também não peticionou, a outra parte também não peticionou, né? Todo mundo ficou assim, até que em determinado momento, então lá, o servidor peticionou para que o perito apresentasse o laudo, o perito apresentou o laudo, não teve nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de questionamento em relação a isso, mas ele pode sim ser penalizado, tá? Ou a ideia seria que ele seria penalizado, né? Mas ali, beleza, apresentou o laudo, né? Também na correria, ele peticionou até, né, mencionando ali as razões que levaram ali um pequeno atraso, mas sem problema nenhum. As partes também nem falaram nada, porque todo mundo teria como... Todo mundo queria, né, o êxito ali no seu laudo. Depois responda ali, Jonatas, tá? Vou fazer uma pausa rapidinho, então. O Jonatas perguntou, até perdi a linha aqui, a respeito da resenha, né? As nossas atividades, que seriam a atividade da resenha, o que a gente tem feito em aula, né? Hoje vocês vão pegar, já tem um modelinho pronto, o cara não vai ter criado nada, vai só preencher e vai fazer ali como se fosse uma petição digamos, com os honorários, certo? É uma produção textual. Na aula passada, a gente também fez atividade que era os quesitos. Também é uma produção textual. Também já, né? A gente já resolveu, muitos já tinham conseguido postar, teve alguns que pediram um pouquinho mais de prazo, postaram depois. Então, assim, ó, nós teremos, né? Que nem a gente já tinha os 6 pontos, que é a prova, certo? A prova vale 6 pontos, não mudou nada. Aí o professor tem a produção textual, que em muitos casos era a resenha valendo os 2 pontos. A minha produção textual, ao invés de eu colocar a resenha, vai ser essas atividades que a gente tem feito em sala de aula, assim, ou em sala de aula online. Ou seja, eu tenho as aulas, eu até tenho que vou aproveitar o feriado, né, a sexta-feira, e vou considerar ali as presenças que eu tenho até agora. A gente vai ter as outras aulas online também, vou fazer. Isso significa assim, ó, a pessoa me entregou as atividades, está tudo certinho, fez a produção textual, né? Então, a produção textual foi feita, está certinho, ele tem os 2 pontos. Então, eu não vou, né, aproveitando, respondendo ali para o Jonatas e para toda a turma, eu não vou fazer mais nenhum outro tipo de resenha, tá? E daí vocês têm a atividade da tutoria. A atividade da tutoria, eu conversei com a tutora, que é a Daniele, e ela disse que ela estava verificando ali, porque como também ficou tudo tão corrido com a questão das atividades online, eu não sei se ela já passou para vocês ou não, tá? Mas ela está ciente, qualquer coisa vocês vão ter prazo para responder, não tem problema nenhum. Ela já passou alguma atividade para vocês da tutoria online, da nossa disciplina de perícia? Pelo menos pelo que eu vi, não, professor. Não, na vida. Não, né? Tá, mas assim, ó, dela ela tá tranquilo também, ela também tá com bastante atividade, então eu não achei nada ainda da tutora. Isso. Daiane, eu vou dizer por que eu até contactei a tutora, né? Porque eu conversei com a tutora, eu falei assim, tutora, por favor, me diga se tem atividade, se ela já está lançada, porque eu tenho medo de ter apagado, porque eu vi que tinha uma atividade de resenha do semestre passado da Tânia, e eu fui lá e deletei, né? E daí eu falei assim, ó, se for, pelo amor de Deus, me avisa, porque eu deletei e deixei o pessoal sem atividade. Daí ela falou, não, professor, tranquilo. Então, assim, qualquer coisa eu vejo com ela.
o que eu quero é que vocês tenham êxito no nosso conteúdo. E a gente está tendo, a gente está fazendo a produção textual, tá? E daí também converso com a tutora ali para ficar tudo direitinho. Tá beleza? Tá bacana para vocês também assim? Até hoje só vi uma atividade da tutora, da matéria da Juliana, e isso já tinha antes da quarentena. Beleza, Jaqueline. Então tá. A tutora ela vem justamente para dar um suporte para nós professores, né? Isso até antes da questão da quarentena, porque a quarentena fez com que a gente tivesse online direto aqui no sistema, tá? Beleza. Vamos adiante. Então tá, eu mostrei para vocês aqui né, a questão da nomeação aqui do perito, né, por e-mail. Queria mostrar para vocês, porque quando eu tive minha graduação, eu nunca tinha tido essa oportunidade. Hoje em dia, como eu tenho acesso ali aos processos, eu consigo mostrar. Então, a petição que vocês poderiam estar fazendo seria justamente uma petição dos honorários para essa nomeação aqui, que a gente está visualizando, tá? Poderia ser, ó, uma nomeação aqui para isso aqui. Vamos lá, vamos adiante. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação de novo, que eu tinha fechado. Aqui, deixa eu fechar aqui e eu quero ver onde é que eu estou. Beleza. Então tá, a gente comentou, né, que o perito tem o prazo de 5 dias para justamente apresentar seus honorários. Aí a gente tinha, estava justamente nesse slide aqui, que eu falei do artigo 465, e a gente aproveitou para abrir o Código de Processo Civil e ver o artigo 465, né, e a gente leu até e a gente verificou que o perito ele pode, né, requerer, né, que parte dos honorários já seja pago já no início da perícia. Ele não precisa guardar toda a perícia para depois receber. Né? E aqui a gente só frisando novamente, os honorários do perito assistente serão pagos pela parte que o contratar. Então, na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, né, o vulto, né, aquilo que se vê ou se percebe, né, então o volume, né, o quanto grande é a complexidade, né, do trabalho também, o risco, a quantidade de horas necessárias, né, para que seja desenvolvido esse laudo, o pessoal técnico, né? Então, assim, ó, se for uma perícia, né, e essa perícia demande mais pessoas trabalhando junto com você, e você vai ser, né, o contador responsável por todo esse pessoal, né, então isso também vai fazer com que esse valor desse, né, é importante considerar isso para o cálculo dos honorários. O prazo estabelecido, né? Então, assim, o prazo é curto, você vai demandar mais pessoas para estar lhe auxiliando, a complexidade é grande, isso tudo vai encarecer ali os honorários. A forma de recebimento, né? Vai ser parcelado, isso vai influenciar, entre outros fatores. Por isso que, né, deixa eu até abrir aqui, ó. Por isso que no modelo da petição dos honorários, ó, aqui eu tenho, ó, ele já traz, ó, por exemplo, tudo que vai envolver, né, a realização da perícia, e ele estabelece aqui um total. Então eu tenho desde a retirada e entrega dos autos, realização de diligências, pesquisa, não significa que vai ter todos esses campos preenchidos, né? Mas a ideia é o quê? É que justamente esse valor ele tenha todo um embasamento, né? Depois a gente abre e visualiza aqui de novo, tá? Mas só para a gente ver, o nosso exercício é justamente o quê? A gente preencher aqui, conforme 2 exercícios que tinha no material da professora Tânia. A professora Tânia tem uma apostila que ela trouxe 2 exercícios, a gente vai fazer os exercícios e um deles a gente vai colar o resultado aqui para que a gente faça a nossa petição, tá? Vamos lá. Elaboração de honorário, né? O perito deve elaborar a proposta de honorários estimando, quando possível, o número de horas para a realização do trabalho. É isso que eu quis mostrar ali para vocês quando eu apresentei o modelo. Por etapa e por qualificação dos profissionais, considerando os trabalhos a seguir especificados. Então, aqui, ao invés de a gente ficar só no campo assim da apresentação, é por isso que o modelo é interessante, né? Aqui ele diz, olha, na hora de elaborar, né? O gasto que ele vai ter, né, do deslocamento para retirada e entrega do processo, né, ou procedimento arbitral,
quem está falando de autos físicos, né? A leitura e a interpretação do processo, a elaboração de termos de diligência, né, para arrecadar provas, para conseguir provas e comunicações às partes, terceiros e peritos assistentes, né, a realização de diligências, né, se ele precisar se deslocar até a empresa, né, ou determinado local, pesquisa documental e exame de livros contábeis, né, aí ele vai estipular, olha, eu vou ter que examinar os livros contábeis, isso vai me demandar tantas horas, por exemplo, né, elaboração de planilhas de cálculo, quadros gráficos, simulações e análise de resultados, a própria elaboração do laudo, reunião com peritos assistentes, né, se for o caso, ou quando for o caso, a revisão final, despesas com deslocamento, viagens, hospedagens, transporte e outros trabalhos com despesas supervenientes. Aqui eu acho que esse slide, assim, gravem para vocês, é super importante, tá? Eu vejo que em muitos casos o perito não menciona. Eu confesso para vocês que eu, no começo, né, numa primeira vez que eu me candidatei como perito lá, eu não fiz, daí depois tive que responder quesitos complementares, não era advogado na época, né, e daí eu aprendi uma lição, né, que daí, tipo, tu fala assim, putz, né, tipo assim, todo o trabalho de tu lá pegar o processo para daí ver quais são os quesitos, responder os quesitos, né, eu não tinha mensurado isso na hora de elaborar, né, então, assim, esse slide aqui é super importante. Ele diz assim, ó, o perito deve ressaltar em sua proposta de honorários que essa não contempla os honorários relativos a quesitos complementares. E se estes forem formulados pelo juiz ou pelas partes, pode haver a incidência de honorários complementares a serem requeridos, observando os mesmos critérios adotados para a elaboração da proposta inicial. Aqui o que é? É que às vezes o advogado vai querer ganhar tempo e daí ele quer fazer quesitos complementares, né? Então, assim, pode ser que dependendo você não consiga cobrar mais, ou pode ser que ficou, digamos, uma situação que não ficou realmente tão claro lá para o advogado, e o juiz não vai querer, né, que você receba por isso. Ele vai dizer, não, faz parte da ideia do laudo, né? Só que aqui é importante você colocar na sua petição de honorários, né, que, olha, você está fazendo todo o cálculo considerando a situação. Se for necessário, né, a apresentação de quesitos complementares, né, se for necessário novas diligências, né, em empresa, reuniões com peritos, aí, na verdade, isso não está contemplado nesse valor dos honorários. Terá que haver, né, o valor de honorários também, né, assim como tem os quesitos suplementares, também vai ter que ter honorários, né, suplementares, tá? Isso aqui é bem importante, bem interessante, bom tomar um cuidado. Apresentação da proposta, né? O perito deve apresentar a sua proposta de honorários devidamente fundamentada, né? Por isso que daí tem o quadro ali, o quadro fica bem legal para explicar de onde é que vem o valor, e o perito deve explicitar a sua proposta no contrato, que obrigatoriamente celebrará com o seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Código, né? Perdão, pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aqui, a questão do perito, a proposta, né, no contrato, acredito que teria bastante relação aqui do perito assistente, né? O perito assistente, ele vai ser contratado, então ele vai ter um contrato, ele vai colocar no contrato o que envolve, né, esse papel dele como perito assistente, até onde ele vai, o que ele vai fazer, e daí ele tem um contrato, né? Aqui, com o juízo, na verdade, ele vai apresentar os honorários para o juiz, né? E aquele valor ali vai ser beleza, o juiz, né? As partes aceitaram. Se você não receber, você pode entrar com uma execução, né? E cobrar esses honorários, tá? E tem caráter alimentar esses honorários também. Então, você consegue penhorar ali, né? É bem interessante. Levantamento dos honorários. Concluído o laudo pericial, dentro do prazo previamente definido pelo juiz, o perito do juízo fará, por meio de petição, o seu encaminhamento e a restituição do processo. Aqui a gente está falando de um processo físico, né? Então, o que o perito faz? O perito apresenta o laudo, né? E ele devolve lá o processo, faz uma petição dizendo que ele está devolvendo o processo, solicitando, no processo físico, né? Ele peticiona e na hora que ele entrega o laudo, ele está dizendo, olha,
né, o laudo foi entregue, contendo não sei o que, né, requer-se, né, a liberação dos honorários periciais, né, o saldo de honorários, né? Por quê? Porque talvez, né, a ideia é que vocês já peçam um adiantamento, né? Ou se vocês não pedirem adiantamento nenhum, o que vai acontecer? Vocês vão pedir o levantamento de valores, né? E aí informa lá uma conta para pagamento, ou você vai receber um alvará, ou dependendo da situação, você consegue, inclusive, receber o depósito em conta, tá? Se não for possível receber com o pagamento de depósito em conta, eles vão, né, peticionar informando, olha, né, pode levantar aqui o alvará, com o alvará você consegue sacar no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Isso a gente tem bastante dos processos. Não estou falando dos peritos, né, mas a questão, digamos, ou do segurado, tem o levantamento do alvará, e, por exemplo, se for Justiça Federal, a Justiça Federal, ela estabelece, né, às vezes é no Banco do Brasil, às vezes é na Caixa, e você tem uma alteração ali entre eles, tá? O perito pode requerer a liberação parcial dos honorários, a gente já comentou, né, quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos. A execução dos honorários, ou seja, a cobrança, né? Os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados, né? Você consegue, então, entrar com uma execução desses honorários, vai depender do valor, mas você consegue entrar com uma execução ali no juizado especial, né? Pelo perito em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. O que é essa ideia aqui da execução dos honorários, tá? Isso aqui é uma situação que, digamos, a parte ficou devendo, não pagou, né, e você pode cobrar e pode entrar com um processo lá de execução, tá? De forma geral, ali, quando a gente tem as reclamatórias trabalhistas, né, sempre é pago, ou você tem situações onde a parte pediu justiça gratuita e quem vai pagar para você, na verdade, né, vai ser o próprio Estado. Né? Então você também recebe, você não tem que entrar com a questão aqui da execução dos honorários. Mas é importante comentar, né? Da mesma forma, aliás, é importante mencionar também o seguinte: pode haver a situação que você foi contratado, né? Você tem lá um contrato, por isso que é importante sempre ter um contrato, né, pessoal? Você foi contratado como perito assistente. Aí você pega esse contrato, né, com a assinatura das duas testemunhas de quem contratou você, vai lá no juizado especial, né, busca o juizado especial e também cobra, né, esse contrato, né, cobra a execução desse contrato para que a parte seja obrigada a pagar, tá? Despesas supervenientes na execução da perícia. Acho que é o nosso último slide, diz assim: nos casos em que houver necessidade de desembolso para despesas supervenientes, como viagens e estadas, para a realização de outras diligências, o perito deve requerer ao juízo ou solicitar ao contratante o pagamento das despesas, né? Se for um processo judicial, ele vai solicitar para o juiz, né? Aqui, dependendo se ele é um assistente, vai solicitar para o contratante, apresentando a respectiva comprovação, desde que não estejam contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários. Então, as despesas supervenientes, elas vão ser situações em que elas não estavam contempladas na proposta inicial, né? Senão já estava lá. Beleza. Em relação à nossa apresentação de slides, né, era isso. Então, a gente trabalhou a questão da proposta dos honorários. A minha ideia com vocês é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu puxar para cá. O que eu coloquei lá para vocês? Eu tenho uma petição, que é um modelo de petição, né? Então, assim, ó, conversando até para continuar a lógica aqui, né? Aqui eu tenho, aqui eu tenho, que nem a gente comentou, da figura, né? Eu tenho lá, ó, excelentíssimo senhor, doutor ou doutora, né? Juiz ou juíza. Aí, por exemplo, aqui poderia ser, né? Da primeira vara do trabalho da comarca de Brusque, Santa Catarina, tá? Vocês não vão precisar preencher aqui, nem número do processo, nada. Mas, assim, seria dessa forma que vocês preencheriam, né? Você teve lá a nomeação, daí da nomeação você sabe como preencher aqui, ó. Ou é juiz federal, né? Aí vai, porque na hora que você for nomeado, você vai saber. Você vai ter o número do processo, né? Aí o número do processo aqui, ou ação, pode ser só o número do processo, o autor ou o réu, né? E o perito é você.
Esse modelo aqui, ele traz aqui, ó, modelo de petição de honorários periciais contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Esse é do material que a professora Tânia disponibilizou, ela buscou junto ao Conselho Federal de Contabilidade. Eu só tomei 2 cuidados, que um deles era aqui o artigo, que eu alterei aqui, né? Então, assim, ó, para a gente ver, é interessante a gente conversar e ter uma ideia sobre a modelo, tá? Ó, aqui ele traz as informações. Aqui o que acontece? Aqui você preenche. Então, por exemplo, assim, ó, é o Osmar, né? Osmar, perito contador, né? Habilitado nos termos do artigo 156. A parte não vai mudar, né? Conforme registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina, né? E daí tem o número dele. Estabelecido na rua. Aqui o endereço, daí onde é que fica. Vocês veem que ele está entre parênteses, né? O cara vai deletar esse parênteses, né? Então, por exemplo... Interessante, aqui, professor. oi? Tá interessante. Tá interessante, né? Então, aí ele vai colocar estabelecido na marginal, né? Não seria nem marginal leste, que é, por exemplo, a Faculdade Avantes, né? Então, não ficaria ali rua, né? Tendo sido nomeado nos autos do processo, né? Geralmente eles botam assim, ó, processo em epígrafe. Mas tá aqui, ó. O que eu tô querendo mostrar para vocês? Esse modelo aqui, ó, vocês podem utilizar para todas as petições de honorários que vocês forem fazer, né? Você vai fazer uma vez só, colocando seus dados aqui, né? E daí ele diz assim, ó, para a elaboração dessa proposta foram considerados a relevância, o vulto, o risco, a complexidade dos serviços a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal que irá participar da execução e o prazo fixado. Aí aqui ele colocou, né, se for o caso, acrescentar lá dos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho, se for o caso. Né? Se não for, o cara vem aqui e pá, deleta essa parte aqui também, para não ficar essas partes aqui, né, que nem identificar estado. Eu sei que vocês sabem, né, mas só comentando. Aí aqui, ó, ele traz um exemplo de honorários. Para que a gente fizesse a nossa brincadeira, o que eu fiz? Eu trouxe um exercício que ele já traz o tempo que seria para fazer, e a gente vai preencher, tá? Mas só para a gente ver como é que é o modelo aqui da petição. Aí ele diz, ó, os honorários propostos para a realização da perícia levar em consideração o valor da hora sugerido pelo sindicato da federação, que é de tanto, né? Totalizando o valor de tanto. Aqui o cara vai colocar o valor total do laudo. É importante comunicar que o valor acima haverá ainda a responsabilidade do perito quanto ao pagamento de impostos, encargos ou quanto dos honorários. O valor dessa proposta não remunera o perito para responder quesitos suplementares. Esse artigo aqui eu tenho que dar uma olhada, tá, pessoal? Para ver se ele está certo. Mas daí, ou vocês podem olhar, né? Fato que ocorrendo garante ao profissional oferecer nova proposta de honorários na forma desse documento. Professor, se eu tivesse naquela zebra lá, naquela correria, que eu tenho que fazer, tenho que peticionar, e sei lá, é bem rápido ver isso aqui, né? Mas digamos, eu não vi. Cara, só deleta o artigo, né? Diz assim, ó, não remunera o perito para responder quesitos suplementares, né, de acordo com o Código de Processo Civil. Ou quesitos suplementares, fato que ocorrendo. Por quê? Porque, na verdade, assim, ó, é claro, né? O advogado se empolga, todo mundo se empolga, mas o juiz que está lá, o cara passou para o concurso, o cara é fera. Você não precisa ensinar o cara onde é que está o artigo que vai dizer sobre os quesitos suplementares. O cara sabe, né? Aqui fica bonitinho, colocou o artigo e tudo mais, né? Mas, professor, se eu não colocar o artigo, o cara pode descontar que eu não coloquei o artigo? Não, tá? Na prática, o cara vai receber. Na prática, no dia a dia, eu também observo o seguinte, tá, pessoal? Tem advogado que é advogado mais antigão e tudo mais, né? Que se a gente fosse ver que nem a prova da OAB, que daí você vai lá, diz qual que é o artigo para a peça e tudo mais, tem advogado que nem coloca. Aí tu pensa assim, meu Deus, se o cara fosse passar hoje na OAB, não passava nunca. E o cara peticiona, olha, minha ação é uma ação tal. Ele não tá lá para ensinar o juiz, né? Olha, a ação tal tá em tal artigo, não sei o quê. Não, ele taca ele ficha e vai adiante, né? Como é que os advogados fazem? O advogado até acaba colocando o artigo e tudo mais, né? Aprendeu e tudo mais, até para demonstrar ali que conhece, domina. Mas ninguém precisa ensinar o juiz ali a nada. Beleza. Aí diz assim, ó, aqui então, tem justamente, né, esse parágrafo que eu falei para vocês que ele é bem importante, né, para o cara não ter que acabar fazendo um serviço extra e depois não cobrar por isso,
Não significa que você vai cobrar, mas pelo menos ali você já colocou na proposta, né? E por último, requer de Vossa Excelência a aprovação da presente proposta e determinação do depósito prévio para início da prova pericial, tá? Ou aqui você até pode botar prévio no percentual de tantos por cento, né? Beleza? Cidade e data, então aqui geralmente o pessoal coloca, né? Balneário Camboriú, 8 de abril de 2020, aí fica o nomezinho completo de vocês, e lá embaixo, né? CRC, tal, a nomenclatura, tá? E esse fonte CFC, obviamente que vocês vão deletar, isso aqui é só para vocês saberem de onde é que é. Então, assim, ó, esse modelo aqui de petição de honorários, vocês podem utilizar para tudo, ela está feita, né? O que vocês vão sempre fazer? Mudar aqui o processo, ou vai estar processo número, ou vai estar ação número, não precisa ter esses dois, né? E vocês vão mudar isso aqui, que é o endereçamento, a quem se destina, né? Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz, né? Do trabalho, da primeira vara do trabalho da comarca de Brusque. Vocês, nesse exercício que a gente está fazendo hoje, vocês não vão precisar colocar, mas na prática vocês vão, né, modificar, tá? Colocar o nomezinho de vocês, e beleza. Vamos para o nosso exercício, que eu comentei tanto? O nosso exercício é o seguinte. Para que a gente fizesse o cálculo, e também para não ficasse uma coisa, mas de onde é que eu vou tirar os valores? Isso aqui eu peguei lá do material, né? Quero aproveitar e agradecer aqui, né? Que a Tânia, que a Tânia assista no YouTube, né? Agradecer publicamente ao exercício da Tânia, da apostila dela, que ela gentilmente concedeu para que a gente pudesse fazer, né? Então, assim, e é verdade que ela passou o material e também já tinha lá para vocês no sistema, né? Eu trouxe dois para que a gente fizesse. Diz assim, ó, determinado perito contábil foi intimado por um juiz para realizar uma perícia contábil judicial. Para montar a proposta de honorários, o perito levará em consideração os seguintes dados. Planejamento da perícia, 3 horas. Cada hora, R$100. Reunião com assistentes técnicos, 8 horas a R$120. Tá? O que eu fiz? Eu peguei esse quadro de vocês e eu fiz assim, ó. E esse material tá lá para vocês também, tá? Deixa eu puxar para cá. E eu vou puxar o outro para cá. Deixa eu só ver como é que vocês estão visualizando agora. Ó, o que eu tomei a liberdade de fazer, né? Fiz o conhecido Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Esse arquivo está lá para vocês. E daí eu tenho, por exemplo, deixa eu abrir para mim aqui o exercício. Ó, o item A diz assim, ó, planejamento da perícia. Planejamento da perícia, ó, planejamento dos trabalhos periciais. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, o item A ele vai dizer planejamento da perícia, 3 horas a R$100. Beleza, ó, ele já deu os 300 e ele já deu total 300. Reunião com assistentes técnicos. Vou procurar aqui, ó. Reunião com peritos contadores e assistentes técnicos. O exercício diz 8 horas, valor de R$120. 960, ele já somou aqui, ó. Depois, item C, elaboração do termo de diligência. 4, elaboração de petição, realização de diligências, né? Então, assim, ó, qual que é a minha ideia para que a gente faça agora, tá? Esse material, esse exercício aqui, ó, a gente vai justamente, né, distribuir as horas aqui, mas a gente não vai distribuir no Word, vocês vão fazer no Excel, tá? Calculem e a gente vai descobrir quanto que seria o total, né, para o exercício 1 e quanto seria o total para o exercício 2. Como é que vocês vão preencher? Vocês vão fazer em planilha aqui do Excel. Essa planilha, ela está disponível aqui para vocês, ó. Ela está disponível aqui, ó, planilha honorários. Estão vendo aqui, ó? Então, baixa a planilha, abre a planilha, preencha ali cada uma delas, e daí a gente faz. O que a gente vai fazer? A gente retorna, verifica como é que foi o resultado, como é que deu, se deu certinho, se todo mundo chegou, se ficou dúvida em alguma coisa, né? Se o cálculo deu certo, quanto que deu o total. Isso a gente faz num bate-papo aqui no chat, tá? E depois, o que a gente vai fazer é o seguinte,
pegar essa planilha aqui, digamos, uma delas, ou do exercício 1 ou do exercício 2, a gente pode decidir, fazer um Ctrl+C nela e jogar lá na planilha de honorários. Lá na planilha de honorários, a gente salva ela aqui e depois a gente salva esse aqui como exercício. Essa é a nossa atividade de hoje, tá? Só que assim, ó, essa nossa atividade, a gente não precisa levar até as 10 horas, a gente não vai levar até as 10 horas, né? Porque é uma coisa bem rapidinha, é só a gente jogar no Excel aqui, a gente em pouco tempo, acho que a gente consegue jogar no Excel, voltar ali no Word para ver os valores. Deixa eu ver. O exercício, ele vai estar aqui, ó, exercício honorário. Deixa eu ver se ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, honorários doc, tá? Esse exercício que ele vai trazer as horas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar online com vocês. A gente vai preencher no Excel e depois a gente faz um bate-papo para ver como é que ficou o resultado. Faz a colagem aqui, tipo no Word, para ver se a colagem fica legal para colar. E daí a gente conversa. O que eu digo a colagem, para não acontecer o que eu comentei antes ali na aula, depois tem que ver se na hora de importar fica legal, né? Para não acontecer isso aqui, ó. Eu tive um colega que ele fazia assim, ó. Ele ia preenchendo no Word, lá do processo, né, ele botava assim, ó, 3 horas. Aí depois ele botava 4 horas, 5 horas. Aí ele botava aqui. Aí eu olhei o cara, ele estava usando, perdão, enfim, ele estava usando a calculadora, né, para fazer cada uma dessas horas aqui. Ele fazia de uma e eu pensei, meu Deus, o cara vai morrer. Aí, na verdade, vocês me desculpem, mas eu fui intrometido lá e falei, cara, assim que não usa Excel, não sei o quê. Aí ele acabou utilizando Excel, tá? Aí a gente vai só mostrar como colar e a gente conclui. O que eu quero que a gente faça depois do intervalo? Depois que a gente fizer esses exercícios, depois que a gente colar, fica tudo tranquilo. Aí eu trouxe umas 12 questões, eu vou dar um tempo para que vocês tentem resolver e até no final da aula de hoje a gente vai fazer a correção dessas 12 questões objetivas, que vão tratar justamente a respeito de honorários periciais. Tranquilo? Vocês acham que dá para a gente... Se não der tempo, a gente vai adiante, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer tudo isso no dia de hoje. Pode ser? Professor, uma dúvida. Pergunta. Serão 2 tabelas aí, então, isso? O exercício, vocês vão fazer 2 tabelas no Excel, tá? Mas para fazer Sim. essa petiçãozinha dos honorários, aí a gente pode fazer com a primeira tabela, com o primeiro exercício, tá? A gente só copia e cola o primeiro exercício e daí a gente faz ali o modelo de petição de honorários, só para ver se deu certo. Pode ser? Beleza, então. Beleza. Então fazer agora? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar tempo para que vocês preencham, façam um exercício 1, exercício 2, que é a planilha do Excel, né? Faz o primeiro, aí abre uma nova planilha, tipo assim, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, fez aqui o primeiro exercício, né? Copia essa planilha aqui, abre aqui uma planilha nova, ó. Salva ela aqui, só tem que fazer os ajustezinhos, às vezes, de tamanho, né? Que ficou pequenininho, ó. E daí faz o exercício número 2, tá? Aí, às 8h30, a gente faz a correção para ver quanto é que deu de resultado. Se fechou tudo direitinho, aí eu vou fazer o quê? Daí a gente vai para o segundo exercício. E daí depois eu dou tempo ainda no final da aula para que vocês salvem ali o arquivo com a petição modelo. Pode ser? Pode ser, então, professor. Então tá. Pessoal, bom exercício, boa atividade. 8h30 a gente volta online aqui no nosso bate-papo e conversando mais. Nesse meio tempo, podem preencher aqui. E claro, também tem o seguinte, né? A ideia é que vocês façam isso aqui até as 8h15 e às 8h15 vocês vão, ou se quiser fazer agora, né? Fazer um intervalo, tomar um café, levantar um pouco da cadeira também para não ficar as 3 horas sentados. Então, por isso que eu dei um prazo tão longo até 8h30, porque eu estou considerando o intervalo de vocês também. Beleza? Sim, beleza. Beleza, então tá. Até 8h30, então, todo mundo junto. Valeu, abraço, pessoal. Aí eu estarei online aqui.